do Itamaraty afirmou na terça-feira, dia 1º, acompanhar com grave preocupação a operação terrestre do exército israelense no sul do Líbano contra o Hezbollah, instando Israel a interromper imediatamente as incursões no país vizinho e os ataques aéreos. A nota do Ministério das Relações Exteriores do governo Lula, no entanto, não menciona o ataque do Irã, aliado de Lula, a Israel, no qual cerca de 180 mísseis, as autoridades israelenses estão dizendo que foram 181, que foram lançados contra o território israelense. A ofensiva matou um palestino perto da cidade de Jericó e outras pessoas ficaram feridas com a queda de destroços dos mísseis interceptados no ar ou errantes, né? Não se sabe exatamente qual foi cada caso. Eu vou ler um trecho do comunicado, abre aspas. Ao reafirmar a defesa do pleno respeito à soberania e à integridade territorial do Líbano, o Brasil insta em Israel a interromper imediatamente as incursões terrestres e os ataques aéreos às zonas civis densamente povoadas naquele país. O governo brasileiro renova ainda, apela a todas as partes envolvidas para que exerçam máxima contenção e para que alcancem, com a máxima urgência, cessar-fogo permanente e abrangente. Recorda a necessidade de cumprimento da Resolução 1701 de 2006 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em particular, o chamado à completa cessação de hostilidades entre Israel e o Hezbollah e ao respeito à linha azul, bem como conclama a comunidade internacional para que se vale de todos os instrumentos diplomáticos à disposição a fim de conter o agravamento do conflito. Fecho aspas. Onde é que estavam as notinhas, Duda Teixeira, do Itamaraty, durante os 11 meses em que o Hezbollah disparou 9.800 mísseis contra o território israelense? Quer dizer, enquanto o Hezbollah não desiste de varrer Israel do mapa e de matar os judeus, Israel tem que ficar lá quietinho no seu território, levando míssil e foguete na cabeça o tempo todo e se virando com o seu sistema de defesa aéreo para não deixar os civis israelenses morrerem. Quer dizer, você tenta por todas as vias evitar uma escalada de tensão, só que as pessoas estão dispostas a matar o povo israelense. Israel vai lá e começa a reagir, evidentemente, para enfraquecer o arsenal militar daquele grupo terrorista que o ataca. Israel já tinha saído do Líbano, assim como saiu da faixa de Gaza em 2005. Se o Hamas ao sul e o Hezbollah ao norte não ficassem invadindo ou disparando mísseis contra o território israelense, não estaria havendo guerra. Israel está reagindo a esses ataques. E aí, quando reage, aí o governo Lula tenta impedir que Israel se defenda. Porque quando você vai eliminar os terroristas que te atacam, você está defendendo o seu povo. Duda Teixeira. É interessante ali nesse texto da nota do Itamaraty, eles falam da importância de respeitar a integridade territorial do Líbano, mas, Felipe, não lembro de ter visto nenhuma notinha do Itamaraty sobre a invasão russa da Ucrânia. Defendendo ali a integridade do território ucraniano. Só vi coisas do tipo, tem que respeitar a Carta da ONU, assim, uma coisa meio geral, meio abstrata, as pessoas não sabem mais o que é, mas na ONU, na Carta da ONU, está dizendo ali que um país não pode invadir o outro. Então, e não foi na hora, né? Primeiro que foi uma ação espontânea, não foi uma reação da Rússia, quer dizer, a Ucrânia não tinha atacado a Rússia, e segundo que o Lula só foi falar assim a respeito da invasão como quem faz uma concessão semanas depois, porque estava sendo pressionado, porque estava sendo criticado, porque foi encurralado por repórteres, né? No começo não contestou nada, não condenou, aliás, até hoje o Putin, só o Zelensky, com o qual ou ele traça uma falsa equivalência ou coloca a culpa da guerra. E um outro ponto que você destacou muito bem é essa questão de que Israel está se defendendo. Havia ali perto da fronteira, no Líbano, vários terroristas da Força Radwan. A Força Radwan é uma unidade de elite do Hezbollah, especialista em ações terrestres, né? Incursões, e também gente da Jihad Islâmica que estavam se preparando para invadir Israel. O que se diz ali é que eles queriam, o que o Hamas fez ali saindo da faixa de Gaza e entrando no sul de Israel, matando 1.200 pessoas e ferindo 3.000, o Hezbollah queria fazer o 7 de outubro deles, né? Entrando pelo norte de Israel e saindo matando todo mundo, como fizeram os terroristas do Hamas. Então, Israel tinha que entrar ali para frustrar essa ação que já estava sendo planejada e preparada.
E é claro que o Hezbollah ainda tem um arsenal gigantesco que precisa ser destruído. Deixar isso daí na mão dos terroristas, na verdade, é só esperar o momento deles apertarem o gatilho e Israel não vai permitir isso de novo. E ao menos 8 oficiais israelenses morreram em combate contra o grupo terrorista Hezbollah durante incursões terrestres no sul do Líbano, segundo as forças de defesa de Israel. Ao prestar condolências a familiares das vítimas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que seu país está numa guerra dura contra o eixo do mal do Irã. Vamos acompanhar esse vídeo que eu legendei em português. אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. Quando ele fala em resgatar reféns no sul, ele se refere ao sequestro de israelenses e moradores de Israel, porque não foram só pessoas de cidadania israelense sequestradas no 7 de outubro de 2023 e levadas para a faixa de Gaza pelo Hamas. Quando ele fala de moradores ao norte, são aqueles que foram deslocados, que tiveram que sair das suas casas em razão dos bombardeios do Hezbollah na parte norte do território israelense. E o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, afirmou a jornalistas nessa quarta-feira que a resposta de seu país ao ataque do Irã será precisa e dolorosa. Ele acrescentou que o Estado judeu vai se defender com força e justiça de acordo com leis internacionais. Durante seu discurso, o embaixador disse que as consequências que o Irã enfrentará serão maiores do que qualquer uma já imaginada e que o momento de empatia passou. Ainda falando sobre as reações à ofensiva contra Israel, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, pediu nessa quarta ao Irã e ao Hezbollah que interrompam imediatamente seus ataques ao Estado judeu. Pelo menos isso, né? Nunca ocorreu ao Lula fazer um pedido direto para o Irã, para o Hezbollah, para o Hamas, que parem de atacar Israel. Sempre que ele fala é colocando todo mundo no mesmo balaio. Então, abro aspas aí para o Scholz. O Irã está arriscando incendiar toda a região. Isso deve ser prevenido a todo custo. O Hezbollah e o Irã devem cessar imediatamente seus ataques a Israel. Fecho aspas. Você vê, Duda, que nem precisou falar muito, mas está falando no ponto certo. Quem é o responsável pelos ataques? São o Irã, o Hezbollah. Esses de agora, né? Fora os anteriores do Hamas. Então que eles parem. O Lula não. Ele vai lá condenar Israel. Diego. Sempre bom trazer as frases do Scholz, porque o Scholz é do PSD na Alemanha e é um partido que é como se fosse um PT que cresceu, né? Um PT que amadureceu. Então ele sempre tem visões mais atualizadas sobre os conflitos mundiais, se posiciona muito melhor que o PT. E Felipe, você que tocou aí nesse ponto das mortes dos soldados israelenses, é uma tristeza que isso aconteça. Essas mortes ao têm norte e ao sul, né? Um impacto muito grande na sociedade israelense, porque esses soldados geralmente, quase todos ali têm 18 anos, toda a família israelense tem gente que foi, porque é obrigatório o serviço militar, então isso tem um impacto muito grande. E é claro que os terroristas, eles se preparam para esse momento de uma entrada, uma incursão israelense. Então, eles se equiparam com aqueles mísseis antitanque, com fuzis. E quando entram as tropas israelenses em um território, por exemplo, de uma cidade, você tem uma guerrilha urbana, então os soldados israelenses acabam ficando muito vulneráveis. É uma coisa que acontece, é impossível evitar esse tipo de coisa e que sempre tem também algum impacto na opinião pública israelense. Isso ainda não aconteceu com força ainda nessa guerra no Líbano, né, contra o Hezbollah, mas à medida que essas mortes aumentarem, é possível que a gente tenha uma rejeição maior à guerra. O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, anunciou nessa quarta-feira que declarou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, como persona não grata, proibindo a sua entrada no país. Segundo o chanceler, quem é incapaz de condenar inequivocamente o ataque criminoso do Irã a Israel, como quase todos os países do mundo fizeram, não é digno de pisar em solo de Israel.
E ele acrescentou, aspas, é o secretário-geral que não mencionou até hoje o massacre e crimes sexuais cometidos pelos assassinos do Hamas em 7 de outubro e não levou a decisões para declará-los uma organização terrorista. Fecho aspas. Eu sempre lembro, Duda, que o Antônio Guterres é do Partido Socialista Português. Ele é um representante, um dos líderes dessa esquerda global que distorceu os valores do Ocidente a ponto de, em 20 anos, se perder a ojeriza que a população ocidental, um segmento grande da população ocidental tinha ao terror, quando houve o ataque do 11 de setembro, as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, a celebração quando o exército americano conseguiu eliminar Osama Bin Laden. Foram 20 anos para que se relativizasse tudo. Agora Israel mata o líder do Hezbollah, parece que o pessoal, poxa, morreu o Hassan Nasrallah. Não se tem mais aquele alívio de uma grande liderança terrorista que há cerca de 30 anos promoveu um atentado aqui na nossa vizinha Argentina, matando uma porção de gente de uma associação judaica. Então, assim, o Guterres é um representante disso. E as palavras ali são duras, mas, enfim, tem a sua justificativa moral, Duda. O Israel Katz também é aquele que declarou Lula como persona non grata, também por declarações desastrosas do Lula sobre a guerra na faixa de Gaza, e o Guterres também foi muito infeliz nas declarações de ontem que ele deu, né? A gente entra... Pode continuar. Ele diz ali uma coisa, não podemos permitir a expansão do conflito, senão vai ter escalada após escalada, isso não pode ser permitido. Isso no momento em que tem 181 mísseis balísticos do Irã voando contra Israel.